Então, boa noite. A gente começa hoje a nossa aula sobre o capítulo 4 do Halliday. A gente vai ver movimento em 2 e 3 dimensões, seguindo após vetores, né? Foi o capítulo 3. Então, a gente começa na seção que trata da posição e deslocamento. Os objetivos são desenhar vetores, posições bi e tridimensionais de uma partícula, indicar as componentes desse vetor em relação ao sistema de coordenadas, né? Vai ser um pouco daquilo que a gente viu das coordenadas retangulares. Para um dado sistema de coordenadas, determinar a orientação, o módulo de um vetor e as suas componentes, e vice-versa. A gente acabou fazendo isso aqui no finalzinho da aula passada, né? No capítulo 3. Usar a relação entre o vetor deslocamento e a partícula para encontrar o vetor posição inicial e posição final. Tá? Então, o vetor posição vai indicar a localização de uma partícula no espaço. Ele vai ligar um ponto de referência que a gente vai chamar de origem a essa partícula. E aí a forma de representar esse vetor, se for em coordenadas retangulares, né, igual a gente viu na aula passada, vai ser a quantidade que ele tem na direção x, o tamanho dele, e aqui é o módulo, né, o vetor unitário, que tem módulo 1 e aponta para a direção x, o tanto que ele tem a componente dele na direção y, mais a componente dele na direção z. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, o vetor posição. Eu posso escrever o vetor assim também, né? Menos 3, mais 2 e 5 metros. Se eu fosse escrever dessa forma mais extensa, ele ficaria sendo como 3e, menos 3 metros na direção i, mais 2 metros na direção j, mais 5 metros na direção k. A gente consegue ver a projeção desse vetor aqui no espaço. Então, aqui está meu sistema de coordenadas. Aqui eu tenho o meu eixo y, aqui eu tenho o meu eixo x, o eixo z. Os vetores unitários estão apontando para essas direções. Então, eu primeiramente vou representar o movimento no plano xz, né? Então, vem cá, minha coordenada no eixo x é menos 3. Então, se o positivo é para cá, eu ando menos 3 metros para cá. Marquei minha coordenada em x. A minha coordenada no eixo z, que está aqui, é 5. Então, andando 5 unidades, né, para cá, e aí marcamos esse ponto. Então, através da junção desses pontos, a gente tem a orientação no plano, a projeção no plano da nossa partícula, né, que eu quero saber onde ela está. E agora, se eu subo 2 metros na direção y, né, então está aqui, seria esse vetor que subiu para cá. O vetor que sai da origem e aponta para essa posição é esse vetor E. Beleza? Então, aqui é só para demonstrar como que os valores que a gente tem, esses escalares que estão na frente dos unitários, são os valores das distâncias, e aqui são os vetores unitários. E aqui como que eu localizo esse vetor. A origem desse vetor está aqui, na própria origem do sistema de coordenadas, e a seta aponta para a posição da partícula. A variação desse vetor posição é o deslocamento. Então, a gente viu que se a gente tem dois vetores, né? Eu vou mostrar graficamente isso. Eu vou ter um vetor que é... Né, então, esse vetor R2, R1, vai mostrar a posição inicial a partir da origem. O vetor R2 vai mostrar a posição após um certo instante de tempo, quando a partícula se deslocou. O vetor de deslocamento vai ser o vetor final menos o inicial. Então, a gente pode escrever isso também na forma de coordenadas retangulares, né, onde x2, y2 e z2 é correlacionado ao vetor R2, x1, y1 e z1 é correlacionado ao vetor R1. E existe, em termos das variações das coordenadas, né, o nosso vetor de deslocamento é a variação em x na direção y, a variação em y na direção j e a variação de z na direção k. Como que a gente chega, então, na velocidade média instantânea? A partir, né, a gente vai ver que é a partir do vetor de deslocamento. Então, a gente vai ver aqui, né, saber que a velocidade é uma grandeza vetorial, tem módulo e sentido, e pode ser representado por componentes, i, j, k. Desenhar vetores bidimensionais, tridimensionais, indicar as suas componentes em relação ao sistema de coordenadas, relacionar os vetores posição inicial e final e o intervalo de tempo com o vetor velocidade média, usando uma notação de vetores unitários. Tá? Então, tá aí. E dado o vetor posição de uma partícula, determinar o vetor velocidade instantânea. Então, basicamente, o que a gente fez um pouquinho mais rápido no capítulo 3, né? Eu cheguei a mostrar isso no final da aula, a gente vai explorar um pouco mais nesse capítulo 4. Então, a velocidade média, a gente viu, ela é definida como sendo o deslocamento no intervalo de tempo. Então, aquele deslocamento que tem a ver
com o vetor de deslocamento através dos dois vetores posições, no intervalo de tempo que foi para ele sair de um ponto e chegar em outro. Eu posso abrir, então, meu vetor R, né, nas componentes em cartesiana I, J e K, e, consequentemente, né, eu posso passar o denominador para cada um desses termos. Então, a gente já consegue ver que a velocidade média ela vai ser a velocidade média na direção x, né, o módulo dela na direção x, o módulo dela na y e o módulo dela na direção z. Um exemplo, a gente tem uma partícula que sofre um deslocamento. Então, aqui já é o vetor ΔR. 12 metros na direção I mais 3 metros na direção K, em 2 segundos. Qual que vai ser a velocidade média? O vetor de deslocamento sobre o vetor tempo, sobre o tempo. 12 mais 3 dividido por 2. O primeiro vetor vai dar uma componente de 6 metros por segundo na direção X, e o segundo vetor vai dar uma componente de 1,5 metros por segundo na direção K. Perfeito? Velocidade instantânea, a gente viu que é a velocidade num certo instante, ele pode ser feito como sendo o limite, né, daquela velocidade média quando o intervalo tende a zero, e isso a gente viu que ao diminuir esse intervalo de tempo, a nossa reta tangente no gráfico de posição do tempo, que significa a velocidade, quando a gente diminui esse intervalo de tempo, a gente aproxima a reta tangente da inclinação real da curva. Então, nisso a gente consegue descobrir o deslocamento naquele ponto. Então, vamos tentar ver isso graficamente. Eu tenho o vetor aqui, né, R1, que está localizando a partir da origem a posição da minha partícula no instante de tempo T1. Então, aqui em marrom é a trajetória dessa partícula. E eu tenho aqui, nesse caso, né, esse vetor que está mostrando a posição dessa partícula. O vetor de deslocamento está aqui, ó, ΔR, que seria o vetor R2, que mostra qual que é a posição da partícula no instante 2, menos o vetor R1. Né? Então, eu sei que o ΔR, que é esse deslocamento, pelo intervalo de tempo que demorou para a partícula sair de 1 e chegar em 2, é a nossa velocidade média. Agora, se eu quero saber a minha velocidade instantânea, né, eu já vou ter que diminuir esse intervalo de tempo para um limite para ele ser muito curto. Ao fazer isso, em vez desse meu vetor R2 estar distante, e meu vetor de deslocamento não está representando a curva real, no gráfico de posição y por x, imagine que ao diminuir esse intervalo de tempo, essa posição do vetor 2 vai se aproximando do vetor 1, de tal forma que no intervalo muito curto, ΔR é praticamente a trajetória real. Se é a trajetória real num intervalo de tempo muito curto, isso é a velocidade instantânea. Então, o vetor velocidade sempre vai ser tangente à trajetória, tá? Antes dele mudar, né? Naquele instante de tempo. Então, nesse caso, o vetor velocidade dessa posição é a componente que é tangente a esse ponto da trajetória que ele está fazendo, e ela pode ser decomposta, igual a gente pode ver aqui, na sua componente na direção vertical e na sua componente na direção x. Ô, professor, Então, sim? Sim? tem como medir a velocidade sem ser usando aquelas componentes unitárias? Tipo As um vetor no componentes R3 lá para unitárias deslocar. é um sistema de coordenadas que, em tese, é para facilitar a solução do problema. Existem outros sistemas de coordenadas, que é o que vocês já devem ter visto, coordenadas polares, coordenadas esféricas, que se seu problema tiver uma simetria esférica ou cilíndrica, esse sistema de coordenadas facilita a resolução dos problemas. Mas, de uma certa forma, né, a não ser que o problema te peça explicitamente para representar o vetor final, você poderia fazer o que a gente vai fazer aqui, né? Separar as componentes que são em x, separar as componentes que são em y e resolver as duas como se fossem dois casos unidimensionais com equações de movimento independente. E aí, depois que você tiver os termos dessas componentes, você pode montar a sua equação vetorial. Entendeu? Mas você, a não ser que tenha um vínculo, né, entre as componentes, em geral esse vínculo vai ser só o tempo, né, você pode resolver de forma independente as componentes, como se fosse um dimensional para cada direção. E depois você monta o vetor de novo. Mas a representação vetorial é para Ah, dá para montar de simplificar. novo então, né? Hã? Dá para montar de novo, é isso que eu queria saber. Dá, exatamente. A gente vai fazer isso. A gente vai calcular ele separado, depois a gente vai montar ele
no formato IJK, as componentes, né? Então, a direção da velocidade instantânea de uma partícula é sempre tangente à trajetória da partícula naquela posição. Na notação dos vetores unitários, então, né? A gente viu que a gente tinha que a velocidade instantânea vai ser a derivada da posição em x, y, z. Então, a gente está abrindo aqui dx dt. Então, aqui, ó, se você tem a velocidade em várias direções, a derivada da função posição em x no tempo te dá a velocidade em x. A derivada da função posição em y no tempo te dá a velocidade em y e a de z também. Então, de uma certa forma, você não vai calcular isso junto. Você vai calcular esse cara lá, a derivada dele, depois você substitui aqui a derivada dessa função. Então, depois você vai escrever de forma contraída, né, o que essa derivada te levou. Te levou um número, você vem cá e substitui ele aqui. Escreve ele com as três componentes, se o assim os tiver. Né? Então, a velocidade não se estende de um pouco ao outro. Ele mostra apenas o modo e a direção da velocidade. Então, a gente viu que o vetor posição e o vetor deslocamento é uma seta. E essa seta, ela se estende realmente. Ela mostra a posição do deslocamento. A posição de como que ele foi na origem. Agora, o vetor velocidade e aceleração, não. Ele está mostrando só o tamanho e a direção. Ele não está mostrando realmente o caminho dessa aceleração. Ele só está, assim, ele mostra o caminho através da direção e sentido. Mas o tamanho dele não se estende, né, igual o vetor de deslocamento e posição. Vamos fazer um exemplo teste aqui, né? A figura mostra uma trajetória circular descrita por uma partícula. Se a velocidade da partícula num dado instante é dado por 2 metros por segundo na direção positiva, menos 2 metros por segundo na direção y, em qual dos quadrantes a partícula está se movendo neste instante? Se o movimento é, letra A, no sentido horário. Então, a partícula está movendo no sentido horário, né? Que é esse sentido, né? Que eu estou fazendo com o mouse. Então, no sentido horário, ela está se movendo aqui, né? Nessa direção. Essa componente está em qual quadrante? Vocês conseguem visualizar? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? Sabendo que a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Vocês acham que está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Tenta No primeiro. visualmente. Tá, Primeiro. primeiro quadrante. Então vamos tentar visualmente ver, ó, aonde que ela estaria. Se ela tem 2 na direção I, ela está apontada para uma direção positiva de I, não é isso? E ela tem menos. Estou tentando mostrar com o dedo aqui para vocês. Ó. Então em I ela está aqui. Na direção J, ela está para baixo. Então, na hora que eu juntar esses dois vetores posições, ó, repara para vocês verem, ó, na direção I com a direção J, ela vai estar ao longo dessa diagonal aqui. Ó. Então, ela vai estar, né, ela tem uma componente para X, uma componente para Y, então ela vai estar apontando nessa diagonal. Essa diagonal se encaixa em qual quadrante? Se encaixa ou nesse quadrante ou nesse quadrante, não é isso? Tangente a ele? Então vai ser ou o primeiro ou o quarto quadrante. Aí isso vai depender agora do sentido da rotação. Se ela estiver soltando o sentido horário, ela está no primeiro quadrante, não é isso? No sentido... Hã? Isso. E no sentido horário no outro. Então ele realmente vai estar no quadrante 1, conforme o colega falou aí. Todo mundo entendeu como é que eu montei isso com os dedos aqui, né? Então seriam essas duas componentes, que são iguais. Então o vetor velocidade vai estar aqui no meio, né? Exatamente no meio, como se fosse a diagonal de um quadrado. E aí essa diagonal poderia se encaixar tanto nesse quadrante 1 quanto nesse quadrante 3. Só que nesse quadrante 1 ele está indo no sentido horário. No quadrante 3 seria se ele estivesse no sentido anti-horário. Tá bom? Então vamos lá, letra B. Aí eu já falei, né? No sentido 3 ele vai para o quadrante 3 anti-horário. Então eu já falei a resposta. Mas então seria só para a gente vincular que se você tem o valor da velocidade e tem a trajetória, você pode até localizar onde a partícula está naquele instante com essa velocidade, sabendo que a velocidade instantânea é tangente à trajetória naquele instante de tempo. Então a gente entra para a seção seguinte, que é sobre a aceleração. A ideia é descrever a aceleração como um vetor, então ele tem módulo e orientação, descrevê-lo como da forma bidimensional e tridimensional, indicando as suas componentes, relacionar os vetores velocidade inicial e final e seu tempo para encontrar a aceleração média, com a aceleração média, né, ou com a velocidade instantânea, determinar o vetor aceleração instantânea,
e depois, para cada dimensão do movimento, obter as relações entre aceleração, velocidade e posição usando as equações do capítulo 2 da cinemática. Então, no capítulo 2, a gente escreveu elas para uma dimensão. Como que elas ficariam em 3 dimensões, por exemplo, né? Ou mais de uma dimensão. Ficou perdido isso aqui, né? Eu esqueci de botar o efeito. A aceleração média, então, vai ser a variação da velocidade dividida por intervalo de tempo. Então, numa dimensão, né? A gente viu que... Numa dimensão não, aqui pode ser mais de uma, né? Mas a gente viu em uma dimensão que a aceleração média é igual a velocidade final menos a inicial no intervalo de tempo que ela variou, ΔV sobre ΔT. A aceleração instantânea, ela acontece quando a gente coloca esse intervalo de tempo muito curto. Então, a derivada, o delta, né, que é a variação, vira derivada. Então, a aceleração vai ser a derivada da velocidade no tempo. Então, a gente só precisa desenvolver, na notação dos vetores unitários, o vetor velocidade, que a gente tinha componentes em x, y, z. Então, a aceleração vai ser a derivada desses componentes. E é lógico que essa derivada da velocidade da componente em x em relação a t vai me dar a aceleração em x. Aqui a aceleração em y e aqui a aceleração em z. Vamos tentar ver isso de uma forma mais contraída, então simplesmente é ter o valor da componente da aceleração na direção i, j e k. E esses valores são as derivadas das funções v de x, v de y e v de z. Então a gente viu lá na cinemática que a velocidade em x, ela varia quanto? Se for um movimento com aceleração constante, ela vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Na hora que eu derivar essa função, eu encontro que a aceleração de x é igual a a. Se for uma aceleração constante, ela tem que dar igual a a. Se a minha função velocidade de x ela alterar a velocidade com o tempo ao quadrado, essa derivada vai trazer que a aceleração vai variar com o tempo também. Então, aqui é a função dessa direção que a gente vai fazer. Então, para obter as componentes da aceleração, a gente deriva individualmente e depois monta a equação. Na figura, então, a gente pode ver na trajetória o vetor aceleração, e aqui seriam as componentes dele na direção x e na direção y. Então, você pode calcular a aceleração de x e y independente, e depois vir cá e montar o seu vetor nas duas ou três direções. Na mesma caso da velocidade, o vetor aceleração não se estende de um ponto ao outro. Ele só mostra a direção e o módulo. O único que se estende até o ponto da localização da partícula é o vetor posição e deslocamento. Então, vamos fazer esse teste para tentar enxergar, né, essas componentes. Considerar as seguintes descrições da posição em metros de uma partícula que se move no plano XY. Então, aqui eu tenho, na forma, ele está mostrando isolado o x e o y. Mas se eu fosse escrever o meu vetor, né, ele seria o quê? Meu vetor R, ele é x na direção y mais y na direção j, onde x vale menos 3t ao quadrado mais 4t menos 2 e y vale isso. Então, nesse caso, a gente quer saber para essas componentes dadas. Então, aqui, ó, repare, aqui ele deu separado, na 1 e na 2, na 3 ele já quis escrever da forma com i e j. Então, aqui é equivalente, né, os dois formatos. Ou você mostra separado, ou você mostra no mesmo vetor R. Aqui ele está mostrando como escalar, uma dimensão, e aqui ele está mostrando em duas dimensões. Tá? Então, na letra A, o que a gente quer saber para cada questão dessa? A componente x e y da aceleração é constante em todas as situações? A aceleração A é constante? Então, vamos lá. Na primeira componente em x, a aceleração é constante? O que vocês acham? Acho que sim. Porque se eu derivar duas vezes, né? Sim, vai dar o número. Vai dar um número. O t vai sair. Aqui vai dar 0 na primeira derivada, aqui vai dar 0 na segunda derivada. A primeira vai dar menos 6t, a segunda derivada, que é igual à aceleração, vai dar 6. Então, ela é constante em x. Em y, como também é uma função de t2, também vai ser. Então, a resposta é, em x, sim, ela é constante. Em y, sim, ela é constante. Logo, a aceleração, o vetor montado pelos dois, também vai ser constante, se nenhum deles varia no tempo. Vamos para a segunda equação. A componente em x da aceleração, ela é constante? Não. Não. Porque eu tenho um tempo ao cubo. Então, eu derivei duas vezes, vai cair o 3, vai virar t ao quadrado, eu derivei de novo, vai cair o 2, virou t, ainda não é constante. Ela varia, aumenta com t. Então, em x,
ela vai variar com o tempo. Em y, ela vai variar com o tempo, a aceleração? Em y ela é constante. Ela é constante. Agora, se eu tenho uma componente em x que varia no tempo, mas em y não varia no tempo, o meu vetor aceleração ao ser montado vai variar no tempo ou não? Vai variar do tempo. Vai variar, porque ele tem uma componente que varia no tempo. Então, se x não é constante e y é constante, o meu vetor A, ao ser montado, vai variar no tempo. Então, não, ele não é constante. Indo para o caso 3 aqui, agora vocês já estão vendo a descrição de R sem ser em x e em y, né? A questão aqui é se R, se a aceleração é ou não é constante, né? Não está decomposto. E aí, vocês acham que o vetor aceleração, nesse caso, ou nas duas direções, é constante ou ele varia no tempo? A aceleração. Ficou mais difícil de analisar? Acho que na primeira é constante e na segunda não tem. Não tem aceleração, então é constante também, né? É constante. Então, em x é constante, em y é constante, que é essa segunda componente, o vetor é constante. E no último exemplo, na questão número 4 aqui, o que vocês acham? A componente em x é constante, em y é constante, e a total é constante? Como é que é? Em x não é constante e em y é constante. Perfeito. Então, não é constante, logo o vetor não é. Vocês viram que, basicamente, aqui está descrito na forma independente de x e y, aqui na forma vetorial. Mas são equivalentes. Não é equivalente 1 ao 3, mas são formas equivalentes de escrever. Tá? E aí, na hora que eu fosse montar esse vetor, eu também poderia representar a de x como sendo a derivada duas vezes desse, a de y sendo a derivada duas vezes isso, ou poderia montar o vetor a, onde eu vou ter a de x na direção y, mas a de y na direção j. São equivalentes também. Continuando, então. Eu ia deixar, pela separação do conteúdo, né, eu ia deixar o movimento balístico e o movimento circular uniforme para as aulas, para a aula seguinte, que seria da semana que vem. Mas eu acho que é melhor eu passar ele, já que a gente viu uma revisão bem legal, né? Revisão não, né? Mas quando a gente viu o capítulo de vetores, né, na aula passada, nós chegamos a ver essa parte vetorial da aceleração, do deslocamento, de uma forma mais rápida. Então, de uma certa forma, foi mais uma revisão à forma que a gente viu agora. Então, eu vou terminar o conteúdo desse capítulo, que é o movimento balístico e o movimento circular uniforme. E existe uma seção que é sobre velocidade relativa, aceleração relativa. Eu não vou dar essa parte. Ela aumenta um pouco a complexidade, mas quem entendeu bem essa parte, a outra, né, utiliza as mesmas notações, os mesmos vetores. Então, como o conteúdo é muito extenso, né, a gente vai ver 6 capítulos, eu não vou dar todas as sessões de todos os capítulos. Lógico que vocês podem ler e guardar isso para a vida de vocês, mas eu vou focar numa parte de conteúdo de cada capítulo para a gente ver o máximo que dá para ver dentro do que eu me propus. Então, eu vou dar essa aula agora sobre a parte de movimento balístico e movimento circular uniforme. Então, a aula que vem, a gente já pode fazer de exercícios e dúvidas, tá bom? E se vocês não tiverem exercícios, né, dúvidas nos exercícios passados, nem no conteúdo, lembrando que a gente está terminando 4 capítulos na aula de hoje, então tem 4 capítulos para vocês estudarem, lerem no livro. Eu posso fazer alguns exemplos que não foram preparados para a aula de hoje. Tá? Alguns exemplos resolvidos, a gente pode resolver na aula que vem. Tá bom? Se não, eu vou dedicar também, se sobrar mais tempo a essa aula, eu posso dedicar um tempo a ela, dando uma aula sobre laboratório, para vocês saberem como fazer esse relatório dessa parte prática que a gente vai fazer. Então, entrando na seção de movimento balístico, a gente quer explicar graficamente a trajetória de um projétil, a variação do módulo e da orientação dessa velocidade ao longo do percurso. Calcular a posição e a velocidade dele num dado instante, a partir da velocidade de lançamento, e calcular a velocidade de lançamento a partir da posição e velocidade. Calcular a posição a partir e a velocidade num dado instante a partir da velocidade de lançamento e do ângulo dele, ou calcular a velocidade de lançamento a partir da posição e a velocidade de um dado instante.
Então, o que é um projeto? É uma partícula que se move no plano vertical, com uma certa velocidade inicial, cuja aceleração vai ser a aceleração de queda livre. Então, ela tem que ter, um projeto tem que ter um movimento no plano vertical. Além disso, né, esse movimento do projeto pode ser chamado de movimento balístico. As componentes iniciais das suas velocidades são quais? Então, aqui é a decomposição da velocidade. Ela vai ter uma componente em x e uma componente em y. Aqui não está bem representado, né? Daqui a pouco a gente vai ver graficamente, né? Mas vocês podem imaginar uma esfera, uma bola, ou um ponto, e aí eu tenho um vetor, velocidade, que vai estar num certo ângulo em relação ao meu plano. Então, essa velocidade inicial vai ser, né, a gente não está estudando a origem, se alguém chutou, quem gerou essa velocidade, mas essa velocidade inicial que vai ser a origem desse movimento parabólico feito por um projétil. Então, essa velocidade tem um certo ângulo com o nosso eixo horizontal, ela vai ter as componentes em x e em y dele. Tá? Então, os movimentos horizontal e vertical no movimento balístico são independentes, ou seja, um não afeta o outro. Eles ocorrem no mesmo instante de tempo, mas são independentes um do outro. A gente vai ver como. Então, a gente pode decompor o movimento balístico em dois movimentos unidimensionais. Um movimento horizontal com velocidade constante, porque a gente está considerando que não tem atrito no ar. Então, a componente da velocidade que está na direção horizontal, daquele vetor que está saindo do plano, do projétil, ela vai se manter constante em todo o trajeto, enquanto que o movimento vertical vai ser um movimento com aceleração constante devido à gravidade. Se a gente tira uma foto, então, de uma partícula simultânea, né, vários frames de uma partícula em queda livre e uma partícula que começou com uma velocidade inicial, deu um peteleco nela e ela caiu em queda livre. O que eu percebo? Que o movimento vertical das duas são idênticos. Elas têm as mesmas posições nos mesmos instantes de tempo. Por quê? Porque elas caíram juntas e a aceleração é a mesma. Agora, a partícula que ganhou uma velocidade inicial, a sua componente horizontal, ela vai a cada instante de tempo que tem percorrer uma distância devido a essa velocidade. Então, se a gente fosse fazer aqui ó, traços, a gente vai ver que ela tem deslocamentos iguais na direção horizontal no mesmo intervalo de tempo. Agora, na direção vertical, o deslocamento já não é igual, porque é um movimento acelerado. Então, o deslocamento aumenta de acordo com a atuação dessa aceleração. Enquanto que na direção horizontal, o deslocamento é sempre constante, pois a velocidade é constante. Tá? Vamos ver um exemplo, um teste mais fácil da gente tentar vincular isso. Num dado instante, uma bola que descreve um movimento balístico tem uma velocidade v 25 metros por segundo na direção i, menos 4,9 metros por segundo na direção y. X é horizontal, y é vertical, e aponta para cima e v está em metros por segundo. Então ele falou que a direção positiva do y é para cima. Então a pergunta é, a bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória? Então imagina que a bola ó, vai fazer essa trajetória de uma parábola, né? Que é o movimento paraboloide. Então, ó, na hora que ela saiu, durante todo esse movimento, a velocidade em x continuou constante, né? Que é quanto? 25. Ela não vai alterar, né? Agora, a velocidade em y, ó, ela começa máxima positiva para cima. À medida que a aceleração está atuando, ela vai diminuindo até chegar em zero. Depois inverte o movimento dessa velocidade e ela chega no chão com a mesma velocidade que ela saiu, só que com sentido oposto. Então, baseado nessa descrição que eu dei para vocês, a bola já passou pelo ponto mais alto ou não com essa velocidade? O que vocês acham? Sim ou não? Alguém quer chutar aí ou não? Todo mundo com medo de chutar isso. Alguém escreveu, acho que não. Eu não consigo ver quem foi, mas no celular aparece para mim o comentário, tá? Eu acabei de reparar isso. Então, às vezes eu estou olhando para a tela, que eu uso o computador aqui, por isso que parece que eu estou olhando para cima. Eu uso o celular só para o microfone e para o áudio, tá? Então, a resposta é que sim, ele já passou, porque ele tem uma componente negativa. Então, ela está caindo, né? Se ela está caindo, ela já subiu. Enquanto a bola está subindo, né? Vamos imaginar sem ser em duas dimensões, né? Mas não precisa nem imaginar,
Porque em y é constante sempre, né? Em x. A gente está vendo aqui. Se você tem um movimento como não tem atrito, em x não altera a velocidade. Então, quem vai ajudar a gente a saber se ela está subindo ou descendo é a velocidade em y. Como no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é positiva. No ponto mais alto é zero. Depois ele inverte. Por ser negativo, ele já passou da parte mais alta da trajetória. Um movimento horizontal. Vamos tentar descrever agora independente os dois movimentos. Como a aceleração é zero, a velocidade é constante. Então, pegando aquelas equações da cinemática, a nossa posição ela é igual à posição inicial, que pode ser zero, se eu falei que minha origem está onde o projétil saiu, mais o tempo que atuou a velocidade constante, a sua componente em x. Eu posso abrir essa componente em x como sendo v0 cosseno θ. O movimento vertical vai ter aceleração da gravidade e eu utilizo para isso as equações da cinemática de aceleração constante, colocando a gravidade como essa aceleração. Essa decomposição da velocidade x e y, vocês querem que faça ela ou vocês lembram dessa decomposição da última aula? Quando eu tenho aqui um vetor, né, apontando numa diagonal no plano XY, e eu faço a projeção com o cosseno para ter o meu cateto adjacente, que seria a componente em x, e eu faço o meu seno, que é para ter a projeção desse vetor velocidade na direção y. Vocês conseguem ver isso aqui, que é a projeção daquele vetor? Ou alguém quer que eu abra para mostrar? Se não for ficar ruim e puder Não, não fica mostrar, nada ruim, não. obrigado. Porque é engraçado que esse... Eu estou dando sequência igual está no livro, né? E realmente eu acho que faltou um desenho, talvez, para enxergar isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir o quadro de comunicações. Perfeito. Vamos colocar ele aqui. Vamos ver se minha habilidade já melhorou um pouquinho, né? Então, vamos representar primeiro o que eu quero dizer para vocês, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma reta aqui. Viu? A reta é importante. Então, deixa eu roubar aqui esse cara daqui, ó. E fazer a nossa reta. É o chão. Vocês entenderam? E aí eu vou ter... Desculpa aqui. Vou ter o nosso corpo. Que eu vou colocar aqui uma bolinha. Que é o corpo que está nesse movimento de um projétil. Esse corpo, então, ele vai ter a sua velocidade, né? A gente viu que essa velocidade ela pode ser decomposta numa componente na direção inicial em x, que ele está chamando ali. Então ele chama de velocidade inicial aqui, tá? Que é a velocidade que ele sai. Opa, meio ruim aqui, né? Pera aí. Nossa, fazer uma bolinha minúscula aqui vai ser... Pronto. E ele vai ter uma componente vertical, que é o nosso V0Y. Eu fui inventar de fazer a figura muito pequenininha, gente. Aí é muito difícil de acertar o ponto aqui. Ó. Quer dizer que o ponto é maior do que isso. Beleza. E aí a gente tem um ângulo aqui, né? Entre esses vetores. Entre o vetor e o plano, né? Esse V0x está torto, mas ele é paralelo ao plano, tá? Então a gente tem esse cara θ. Então a gente viu na aula passada que se eu quero decompor esse vetor V0, eu posso usar o seno e o cosseno. Então se eu calcular aqui o seno de θ, eu vou ter o cateto oposto, V0y, sobre a hipotenusa. Tá? Isso aqui é em módulo, tá, gente? Logo, né, se eu quero saber a minha componente em y, ela vai ser V0 seno de θ. Da mesma forma, se eu calculo o cosseno, eu vou ter a componente cateto adjacente, V0x sobre nosso V0, e, logo, minha componente em x, ela vale V0 cosseno θ. Ou seja, eu tenho as duas componentes. Aí agora vamos tentar representar esse movimento do corpo parabólico. Então esse corpo vai sair daqui, ó,
Não ficou muito bonito, não, mas acho que vocês entenderam a ideia. Não vou nem tentar fazer de novo, porque eu vou ter uma falha crítica aqui na hora, vai ficar pior. Não, moço, ficou bom. Ficou bom, né? Obrigado. Então aqui a gente vai representar como que fica o vetor. Então na direção x, a gente viu que ele fica constante. Então talvez eu não consiga fazer ele exatamente igual, mas em qualquer ponto que eu pegar da minha trajetória aqui, ó, ele é o mesmo. Ele não muda. Tá? Se parecer que mudou aqui, foi uma falha na hora de desenhar, tá, gente? Ele não muda. Então até o final, até ele chegar no chão, tá? Ficou faltando aqui ele chegar no chão. Ele é o mesmo cara. Ele não muda. E é aquelas representações da cinemática que a gente viu. O vetor na direção y, ele já altera. Por quê? Eu estou tendo aqui o tempo todo, né? Atuando, colocando então aqui positivo para cá, positivo para cá. A minha gravidade ela vai estar apontando para baixo, ela vai estar no sentido negativo. Né? Por isso que ele vai diminuir a velocidade nesse caso. Então, o que acontece? Na hora que a velocidade inicial para cima, passou o intervalo de tempo, ela vai diminuindo a sua componente. Então, ela ficou um pouquinho menor, e aqui ela vai sumir no alto da trajetória. E depois, à medida que ela for caindo, né, ela vai recuperando, até que na hora que ela chega aqui no chão, na mesma altura, ela vai estar exatamente com o mesmo valor, mas no sentido oposto. Então, é lógico, né, que a componente, a velocidade real, né, seria, né, a gente fazer aqui, né, as componentes dessa velocidade, né? Aqui ela é mesmo, e aí por aí vai. Né? Entenderam então a ideia? Então, é assim que seria, né, a lógica, né, de como que está funcionando o corpo em cada instante. Então, na hora que aquela parte que a gente viu agora, quando a gente tem uma velocidade negativa, significa que o corpo já passou pelo máximo da trajetória, já passou por esse centro. Né? O interessante aqui é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. A velocidade final ela é idêntica à velocidade inicial, muda só o sentido da velocidade em y, que é para baixo. Então, esse tipo de informação simplifica muito na hora que a gente vai resolver os problemas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou alongar muito nesse aqui, né? Aqui pelo menos. E aí a gente pode voltar para cá à medida que for aparecendo outras dúvidas, tá? Então, indo para essas componentes que a gente estava escrevendo, então aqui estão elas, né? Que eu mostrei ali. E a gente viu que a gente pode utilizar essas equações para descrever o movimento, né? Onde V0x é a componente que a gente conseguiu decompor ali. Tá? Então, que são as equações da cinemática unidimensional dividido para o movimento horizontal e para o movimento vertical. Tá? Então, a trajetória de um projétil é no espaço uma parábola, igual a gente viu, igual eu desenhei, né? Combinando as equações 4.21 e 4.22, ou seja, a de x e de y, né? Aqui, ó, a de x e a de y, vocês concordam que eu tenho aqui o tempo, né? Então eu posso isolar o tempo nessa equação, substituir na equação de baixo. Aí eu fico independente do tempo. Eu fico x em relação a y. E aí, ao fazer isso, eu chego nessa equação. E essa equação é uma equação de segundo grau, olha para você ver, em relação a x. Então, y é igual a tangente de θ de x menos esse termo daqui, x2. Então, é uma equação de uma parábola. Por isso que o movimento de um projétil é um movimento parabólico. Tá? Então, nesse caso, né, essa visualização está aqui. Ou seja, se eu tiver a posição em x em qualquer instante, com essa equação eu descubro qualquer altura. É lógico que aqui, né, uma parábola, a gente pode lembrar que ela tem dois lados. Né? Se a gente olhar o movimento parabólico, né, para um mesmo valor de altura, eu posso ter dois valores de x. Né? Se eu fosse fazer o contrário. Então, vamos lá. O alcance horizontal é a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à altura original. Então, esse alcance horizontal é quando ele chega naquele fim da trajetória. Como que eu descubro ele? Quanto que ele vale, né? Na verdade, bem simples. Ó. Eu pego essa equação superior aqui, ó, e eu quero descobrir quando que ela vai ser máxima. Né? E quando que ela vai ser máxima? Quando o y for igual a zero, não é isso? Eu tenho duas condições que satisfazem x quando o meu y é zero. Quando ele está na origem,
o corpo não saiu do lugar e quando o corpo chega do outro lado da trajetória. Nesses dois pontos, y vale igual a zero, só que um x é igual a zero, é a solução trivial, o outro x é máximo, que vale quanto? Vale r. Então, se eu fazer y igual a zero nessa equação, isolar para cá o x e manipular ela, eu chego nessa equação de baixo, que ela me mostra a trajetória em termos do ângulo do projétil e da velocidade inicial. E o que vocês conseguem perceber? Qual que é o maior ângulo, o ângulo que vai dar a maior trajetória possível, a maior alcance horizontal para esse projeto? Vocês conseguem ver olhando para essa função? 45 graus? Perfeito, 45 graus, onde eu vou ter meu seno de 90 igual a 1, e eu vou ter que meu alcance máximo vai ser esse R. Tá? Eu quero mostrar isso para vocês. Existe, eu não sei se eu já cheguei a usar com vocês isso, né? Mas existe, vamos abrir uma sala aqui, né? Applets de física, né? Que são aplicativos em Java que simulam experimentos. Eu gosto muito do que tem do PET Colorado. Vamos colocar aqui. Tem vários, tá? Eu vou usar esse daqui que é mais simples da gente entrar aqui agora. Eu posso passar o link para vocês depois. É bem interessante, ele tem experimentos de física, de química. Então, pode ser online, você pode baixar esses experimentos. Então, eu vou deixar os experimentos só de movimento, que é o que nos interessa. Então, tem aqui, ó, movimento, adição de vetores, que a gente usou na última aula, pista de skate. Eu queria ver se ele tinha um de projétil. Aqui, ó, movimento de projétil, olha que legal. A gente vai poder explorar um pouquinho através desse simulador, né? Essa parte do angular. Então, vou entrar na introdução aqui. Eu tenho esse canhão que está a 10 metros de altura. Vamos facilitar, né? Vamos colocar ele no nível do chão. Pronto, a 0 metros. Eu posso escolher o ângulo que ele está aqui, né? Então, vamos deixar um ângulo aí, sei lá, 30 graus. É um ângulo redondinho. E posso escolher a velocidade inicial. A velocidade inicial, deixa eu ver se ele coloca as componentes aqui da velocidade. Ainda não, né? Massa, então eu vou escolher a massa, se eu vou ter resistência do ar ou se não vou ter, nesse caso eu vou querer sem resistência, o que eu vou jogar, uma abóbora, uma bola de golfe, qualquer coisa dessa, e eu vou deixar para a gente ver as componentes das acelerações durante. Vou colocar para ser lento e vou dar fire aqui. Então, vamos acompanhar. Talvez ficou demais as duas componentes, né? Vamos colocar só as componentes, a total não precisa. Vamos repetir? Tá. Eu não gostei muito porque ficou muito baixo para a gente conseguir perceber. Então eu vou aumentar a velocidade da partícula bastante, tá? Para ele ter uma altura mais alta. E também alterei o ângulo. Depois a gente vai comparar esses ângulos, tá? Mas vamos fazer aqui no modo lento. E aí vocês tentam acompanhar primeiro a velocidade e a aceleração. A aceleração vai ser constante, né? Então sempre para baixo igual a g. Então eu vou tirar ela e vou deixar só a velocidade para a gente observar. Ó. Exagerei, né? Vou apagar tudo aqui para não ficar bacalhado. Exagerei na velocidade e ele ficou fora da nossa trajetória. Vamos lá. Então repare que a componente da velocidade é sempre tangente à curva, a componente em x continua constante e a componente em y se inverte. Ainda ficou muito longo esse alcance. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vocês conseguem ver? Conseguiram visualizar o que eu falei? Ó? Diminuindo a componente vertical, a horizontal sempre constante, aumentou a vertical, chegou no final da trajetória, a abóbora, com a mesma velocidade que ela saiu. Agora vamos analisar a parte dos ângulos. Ó. Eu estou aqui a 45 graus, que a gente já sabe que para uma velocidade, para uma mesma velocidade, 45 é o alcance máximo. Então vamos ver se é verdade. Vamos aumentar aqui para 60 graus. Vamos jogar a abóbora. Tirar esses componentes aqui para não atrapalhar. A gente está interessado mais em ver, ó lá, a componente é sempre perpendicular. Olha, caiu antes. E se eu abaixar, abaixo de 25, né? Também vai ser antes. Aí você quer para mostrar o alvo, né? Se você quiser acertar onde é que seria o alvo. Né? Ou seja, 45 graus, ó, é onde eu tenho a maior distância alcançada, o alcance. A gente conseguiu ver isso aqui, tá?
Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento, que a trajetória ela é máxima em 45 graus, as componentes da velocidade, eu acho que deu para ficar bem claro agora, e vocês podem entrar depois desse applet aqui, né, esse aplicativo, daria para dar um zoom, ó, e simular, né, com vários tipos de problemas iniciais. E como a gente viu aqui, poderia até montar um problema novo. Eu posso solucionar um problema de um prédio, onde uma coisa cai, posso deixar ele aqui sem ângulo, para ele falar que eles, né, no caso do... Ele só vai ter um movimento, metade do movimento, né, nesse caso. Então, se dá para fazer vários problemas do livro, vocês podem colocar aqui e tentarem representar eles. Então, era isso que eu queria mostrar. Essa era a ideia. Voltando, então, quando precisar, a gente vai para lá. Então, a gente vê que o movimento é um movimento de uma parábola, e o máximo dessa parábola é dado por essa equação, e respeita esse seno de 2θ, onde o máximo é em 45 graus. Eu expliquei como é feita a dedução, acho que todo mundo entendeu. Se vocês tentarem fazer e não conseguir, vocês me falam. Não sei se é interessante gastar aqui um tempo fazendo isso, mas é bem simples, igual eu falei, coloca 0 aqui, né? Ao colocar 0, eu vou ter x vai virar r, que é a distância máxima, porque eu não quero que ela seja 0. Vai cortar esse x, vai sumir, vai ficar só o r do lado de cá, isola o r, e aí você chega nessa expressão. Beleza? Continuando, então. A gente supôs nos cálculos anteriores que a resistência do ar é desprezada, nem sempre essa hipótese é válida, então vamos mostrar alguns dados que provam isso. Na trajetória sendo no ar ou no vácuo, né? Então, duas bolas de beisebol que foram arremessadas. Quando eu faço ela no ar, o alcance foi 98, por causa da resistência. Quando eu faço ela no vácuo, sem a resistência do ar, praticamente dobra o alcance. A altura também é menor em relação a ela no vácuo. E o tempo de percurso também é menor. Por que o tempo é menor? Porque se o alcance e a altura são menores, ela chega mais rápido no chão, né? Faz todo sentido. O ângulo de lançamento foi 60 graus e a velocidade 44,7. Então, na vida real, onde entra o ar, esses alcances não serão idênticos, né? A gente pode até aproveitar e voltar aqui, ó. Eu posso colocar esse exemplo para a gente ver. Eu não fiz isso, mas eu posso manter 25, 30 graus, por exemplo, não importa. Fazer a trajetória dele sem a resistência do ar e eu posso colocar a resistência do ar. E aí a gente vai enxergar que ele vai ter um alcance menor e uma altura menor também. Tá? Então é isso que está mostrando para vocês. Vamos fazer aqui, ó, com resistência do ar, sem a resistência do ar. O alcance e a altura são maiores. Então o ar vai reduzir tanto a altura quanto o alcance. É isso que a gente percebe. Tá? É o que eu mostrei para vocês no aplicativo. Vamos fazer um teste. Uma bola de beisebol é rebatida na direção do campo de jogo. Durante o percurso, a gente está ignorando a resistência. O que acontece com os componentes A, horizontal e vertical da velocidade? Qual é a componente horizontal e vertical da aceleração durante a subida, durante a descida e no ponto mais alto? Então ela é rebatida na direção do campo de jogo. Então a gente imagina que essa bola veio direto, né? O arremessador manda, não é isso? Vem o cara que arremessa, eu não sei muito de futebol americano, né? Mas ele acerta essa bola e ela sai igual o desenho que eu fiz com vocês, com um certo ângulo, fazendo essa trajetória de uma parábola. Então o que acontece com as componentes horizontal da velocidade, gente? O que acontece com essa componente? Depois que ela terminou o contato com a bola, alguém sabe? A horizontal permanece constante durante toda a trajetória. Perfeito. E a componente vertical? Ela começa positiva, no ponto não tem, no ponto máximo não tem, e não tem a vertical, né? E começa a aumentar a negativa. Ele quer saber, desculpa que eu acabei confundindo aqui, durante a subida, durante a descida e no ponto mais alto. Então você respondeu bem. A velocidade horizontal durante a subida, durante a descida e no ponto mais alto é a mesma. A vertical, perfeito. Na subida ela diminui, né? E é positiva. Na descida ela aumenta e é negativa. E no ponto mais alto ela é zero. E a aceleração? Já pode responder as três de uma vez. Como é que fica a aceleração?
A aceleração, ela é a da gravidade negativa o percurso inteiro, não é? Exato, constante o tempo todo. Então, tá aí. Letra a componente horizontal não muda. A B diminui, nesse caso na subida. C, que a aceleração é sempre zero na componente horizontal. E componente vertical vale sempre menos 9,8. Perfeito. Então a gente entra agora no movimento circular uniforme. A ideia seria a gente... Por que eu vou dar essa parte de movimento circular uniforme? Lá na frente a gente vai ver um corpo que está rolando, né? Um corpo que gira em torno do seu eixo. Então esse corpo, para estar girando, ele sofreu um torque. Então, para a gente conseguir entender a parte de rotação, você tem que entender o movimento circular antes de entender a força que o gerou. Então, por isso que é interessante a gente ver isso. Algumas equações que eu vou usar aqui vão ser diretamente colocadas, mas elas têm como deduzir elas, todas elas, tá? Não é o intuito deduzir, porque vocês nem vão precisar deduzir para a hora da prova, é mais o entendimento. Tem as deduções no livro, algumas pode ser que eu faça aqui para vocês na hora. Então, a ideia é vocês saberem desenhar a trajetória de uma partícula que descreve o movimento circular e explicar o comportamento desses vetores, modo, orientação durante o movimento, aplicar relações entre raio da trajetória e período, velocidade escalar e aceleração escalar dessa partícula. Lá no capítulo 10, a gente vai relacionar as componentes de rotação em relação às componentes de translação. E aí vai ser interessante a gente já ter visto esses conceitos. Isso é na matéria da última prova no final do livro. Então vamos lá. Uma partícula que está em movimento circular uniforme significa que a sua trajetória faz uma circunferência, um arco dessa circunferência, e que a sua velocidade escalar é constante, ou seja, o módulo é sempre o mesmo. Mas o vetor não, porque para ela estar com a componente tangencial, a componente da velocidade sempre tangente à trajetória, significa que existe uma aceleração para mudar esse movimento. Então a velocidade varia, o movimento é acelerado, a velocidade de aceleração tem módulo constante e direção variável. O tamanho não muda. Então aqui está uma representação, eu tenho um corpo que está fazendo um movimento circular uniforme. Vamos imaginar no primeiro momento, se vocês quiserem, né, que para esse corpo se mover, eu não tenho que ter... Lógico, eu não estou analisando a força que está gerando isso. Mas se a gente imaginar que eu quero fazer uma bolinha mover em torno da minha mão, a forma de eu fazer isso é o quê? Eu prender um barbante, não é isso? E eu girar essa bolinha com o barbante. Né? Então eu estou fazendo uma força que está sendo transferida pelo barbante e está fazendo ela fazer essa trajetória circular. Quem que está obrigando esse corpo a manter o círculo? Essa aceleração que está indo para o centro. Nesse caso, ela é feita pela tensão do barbante, que está puxando o corpo sempre para o centro por ela. Mas aqui a gente não está interessado na tensão, quem gerou isso. Mas para ele manter esse movimento sempre circular, ele sempre vai ter que ter essa componente de aceleração para o centro da trajetória. Então, nesse instante de tempo, ela aponta para cá. No instante posterior, essa aceleração vai fazer com que essa velocidade mantenha-se a mesma, mas se altere um pouco para cá e faça esse movimento circular. Então, a aceleração sempre aponta para o centro, é constante, em módulo. A direção dela está alterando, a gente vê isso. E a velocidade é sempre constante e tangente à trajetória, mas ela muda a direção conforme a gente está vendo. Sempre tangente. Vamos ver como é que a gente descreve elas. Então, a aceleração centrípeta, ela é sempre dirigida para o centro, aponta para o centro da trajetória circular, e ela vale a velocidade, né, o módulo, né, a velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso aqui é deduzido na primeira... Ela é deduzida, essa equação, no livro mesmo, né? Ela pode ser deduzida de duas formas, pela segunda lei de Newton, que a gente não viu ainda, e ela pode ser deduzida através da análise dimensional. O que é a análise dimensional? Você tenta pensar quais são os fatores que alteram a aceleração. Então, eu bolo um experimento, tento variar as variáveis desse experimento e vejo como que essas variáveis estão alterando essa aceleração, e depois eu faço um casamento das dimensões. Então, por exemplo,
Como que eu faria para deduzir essa equação por análise dimensional? Só vou explicar, tá, gente? Eu poderia fazer na aula que vem, eu não quero gastar a aula inteira com isso. Talvez no final da aula eu possa voltar aqui. Mas uma forma seria igual eu falei, prendi uma bolinha numa corda. Eu estou girando ela. Eu reparo que quanto eu aumento a velocidade da bolinha, ou seja, quanto mais veloz eu giro ela, mais eu sinto a tensão dela querendo fugir da minha mão na corda. Se eu estou sentindo aumentar essa tensão, está aumentando a aceleração. A aceleração que mantém essa bolinha na trajetória circular. Então eu percebo que a velocidade ela varia diretamente proporcional, eu não sei se é diretamente ou não, mas se eu aumento a velocidade, aumenta a aceleração. Vocês querem que eu deduzo isso por análise dimensional, para vocês terem essa noção? É bom ou não? Essa equação? Porque senão eu vou falar tudo aqui e não vou deduzir no final, né? Vou fazer A então. pessoa deduzir é legal, né? Vamos deduzir que é sempre legal. Então, vamos aqui para o nosso blocozinho aqui, vamos virar a página. Então, a gente vai fazer isso por análise dimensional, tá? Então, eu quero saber como que a minha aceleração centrípeta funciona, né? Então, eu vou fazer testes, né, para descobrir isso. Então, o primeiro teste, igual eu falei com vocês, tá? Seria eu pegar essa bolinha de massa M, começar a girar ela em torno do eixo, e aí eu começar a perceber que quanto eu aumento essa velocidade de rotação, mais eu sinto uma tensão nessa cordinha. Sentir essa tensão na cordinha maior significa que essa aceleração aumenta à medida que aumenta a velocidade. Então eu sei, de uma certa forma, que essa aceleração ela tem uma relação com a velocidade. Qual que é essa relação? Eu não sei. Mas eu sei que no experimento... Vamos botar aqui o mar, que é mais fácil. Eu sei que no experimento que eu fiz aqui, né, girando com a mão, se aumenta a velocidade, a tensão aumenta, logo a aceleração aumenta, então eu sei que elas têm uma relação. Como que é, eu não sei. Aí eu vou e faço um segundo experimento. Ué, eu vou rodar com uma certa aceleração essa partícula e depois eu vou dar corda. E vou manter a mesma frequência de giro, a mesma força na minha mão. E aí eu reparo que na hora que eu aumento, então na hora que eu saí aqui, eu estava com um raio, sei lá, de 1 metro dessa cordinha, né? Eu reparo que quando eu passo por esse raio de 2 metros, eu aumento o raio da trajetória, mantendo a mesma movimentação minha com aceleração. Agora, eu reparo o quê? Eu reparo que a minha aceleração ela cai quando eu aumento o meu raio. Então Ô, imagina, ó. professor, Ah, isso aí tem a ver quando você tá tipo rodando naquelas cadeiras de escritório e você estica a perna e roda mais devagar? não. Isso tem mais a ver com um momento de inércia. Igual a massa é a resistência ao movimento de translação, o momento de inércia de um corpo é a resistência ao movimento de rotação. Então, igual a massa, maior a massa, maior a resistência para transladar um corpo, maior o momento de inércia, maior a resistência de rodar um corpo. Quando você está girando na cadeira aí, igual você está falando, e você move os braços ou as pernas, eu estou mudando o meu momento de inércia. O momento de inércia ele tem a ver com o centro de distribuição da massa do corpo ao longo do eixo de rotação. Então, se eu abrir o braço, eu aumentei a distribuição da massa ao longo desse eixo. Então, eu aumento o meu momento de inércia. Ou seja, a resistência à rotação é maior, a minha rotação vai ser mais lenta. Na hora que eu fecho o meu braço, por exemplo, nessa cadeira, eu diminuo a resistência à rotação, porque o meu momento de inércia fica menor. E aí eu giro mais rápido. Beleza? Tem a ver com isso. A gente vai Ah, ver beleza. lá para a última aula. Aqui é mais com o experimento que está sendo feito e eu estou tentando perceber a influência que a aceleração tem com as variáveis que eu consigo manipular. Então, primeiro eu rodei mais rápido e vi que a aceleração aumentou. Agora eu estou aumentando, eu estou mantendo a mesma frequência que eu tinha aqui com a mão, mas eu estou aumentando qual que é o raio dessa trajetória. Ao fazer isso, eu vejo que fica mais leve na minha mão, então a aceleração cai. Então a conclusão que eu percebo aqui é que a aceleração depende da velocidade, eu não sei como, tá? Aqui está diretamente proporcional, mas não é direto, né? Eu não sei como, eu sei que ela tem uma correlação, e eu sei que a aceleração tem uma correlação também com o raio. Eu não sei como.
Então, por análise dimensional, eu sei que esse cara daqui ele tem unidade de quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, a gente chama isso de comprimento por tempo ao quadrado, tá? Na análise dimensional. É a unidade da minha área. Do lado de cá, tá? O que eu vou ter? O meu vetor velocidade, que tem dimensão de quê? Metros por segundo. Então, eu posso descrever ele como sendo comprimento por tempo. Então, eu vou ter aqui, né? Comprimento por tempo, elevado a A, que eu não sei como que vale o expoente. E a minha distância R, ela tem a unidade de metro, né? E eu vou chamar ela de L. Só para botar assim, que isso vale para qualquer dimensão, não é para metro, não é para comprimento. É para qualquer comprimento, é para qualquer tempo. Então aqui eu vou ter meu vetor R, que vai ser o L, elevado a B. Então, por análise dimensional, no final, a relação desses dois que influem a aceleração tem que ter as mesmas unidades, senão não vai fazer muito sentido. Então, quais são as equações que eu tenho aqui? L elevado a 1 tem que ser igual a L de A mais B. T elevado a menos 2 tem que ser igual a T de menos A. Olha que legal, já descobri qual que é a minha componente A. A vale 2. Substituindo nessa primeira equação, eu tenho que 1 é igual a A mais B. Logo, eu descubro que B vale, se A vale 2, B vale menos 1. Substituindo os expoentes na minha equação que eu deduzi de forma empírica, eu tenho que meu A, então, ele vai ser o V elevado ao expoente 2 e o meu R elevado ao expoente menos 1. Deduzi a minha equação. Lógico que eu não fiz experimento nenhum aqui para vocês, né? Mas várias equações da física podem ser deduzidas através de escala. Então eu mostrei que a velocidade influencia, mas eu não sei como. O raio influencia, mas eu não sei como. Mas na hora que eu tento casar as dimensões para no final eles terem correlação com a minha aceleração, que foi o que eu percebi, eles têm que ter essas dimensões, essas potências. Lógico que nessa dedução, não necessariamente vai ser igual. Muitas vezes você pode encontrar o proporcional, dependendo da relação que você for deduzir. Aí você tem que encontrar qual que é essa constante de proporcionalidade. Ela é 1, ela é 2. Isso pode acontecer, tá? De aparecer uma constante de proporcionalidade. A dimensão não vai perceber isso, porque eu não estou alterando o meio, por exemplo. Vai que eu faço esse mesmo experimento dentro da água, e aí eu descubro que muda. Então tem que entrar uma constante aqui. Mas no nosso exemplo, não. Todo mundo conseguiu entender a dedução? Sim, beleza. É bem legal, tá? Vocês podem fazer elas. Tem outros exemplos no livro, nesse capítulo, eu acho. Então, aí a dedução da aceleração centrípeta. E qual que seria o período dessa revolução? Qual que é o período que o corpo vai levar para dar uma volta completa? E aí, qual que vocês acham que é o período? Vocês conseguem chutar algum valor para esse período? O período vai ser 2πr sobre V. Nome aqui, coisa esquisita isso aqui. 2πr sobre a frequência, tá? Não, 2πr sobre V. Isso, está escrito aqui. E aí? Ficou um pouquinho... como é que eu deduzo essa equação aqui? Ela aqui é até mais fácil de deduzir, tá? É o comprimento do ciclo sobre a velocidade. Aí você acha É, tempo? é. Mas é mais fácil do que isso até, porque... vamos falar aqui... É porque eu teria que entrar num conceito um pouquinho diferente, né? Qual que é a trajetória completa que ele fez, né? É 2π, não é isso? O comprimento total que ele fez foi 2πr, não é isso? 2πr dividido pelo período. Então, o tempo completo no intervalo de tempo completo é igual a v. Né? É uma forma de enxergar. Tá? Eu poderia deduzir isso de uma outra forma, mas eu acho que vai complicar um pouco, que é através da velocidade angular. A velocidade angular, que é a frequência angular, ela é o período total que foi feito, né, em ângulo, 2π, sobre o tempo que foi feito. Né? Então, através da frequência angular, a gente tiraria isso também. Ou pode ser feito dessa forma que está aqui. Tá? Então, o período para um círculo completo, para uma volta completa, ele vale 2πr sobre v. Tá bom? O período dessa trajetória. Mais para frente, a gente vai deduzir isso. Tá? Não vai ficar muito jogado, não. Mas dá para ver de uma certa forma, igual você completou aí, né?
que essa velocidade, vamos falar para a trajetória inteira, seria o comprimento total sobre o tempo total. Isolando o período, a gente acha que é 2πr sobre v. Vamos fazer um teste para a gente sobre isso. Um objeto se move com velocidade escalar constante ao longo de uma trajetória circular em um plano XY horizontal com o centro na origem. Quando o objeto está em x igual a menos 2, a velocidade é menos 4. Determine a velocidade e aceleração do objeto em y igual a 2. Aqui talvez fique um pouco ruim da gente enxergar esse problema, né? O ideal seria talvez desenhar, né? Vamos tentar fazer isso junto. Apesar de já estar roubado ali, né? Então, um objeto se move com velocidade angular constante. Vamos colocar aqui o círculo. Vai ser difícil fazer um círculo certinho. Vamos usar a função aqui, né? Ótimo. Então, um trajetória circular no plano XY com o centro na origem. Então, está aqui, né? Ixi. Y. X. Quando o objeto está em x igual a menos 2 metros, então ele está aqui, né? Ele só pode estar no raio de 2 metros, né? Então ele está aqui. A velocidade é menos 4j, ou seja, a velocidade, a componente dela, como a gente viu, é sempre tangente à trajetória. Aqui ela está apontando para baixo. Menos 4 metros por segundo. Determine a velocidade, letra A, e a aceleração em y igual a 2 metros. Então aqui era y igual a 0, ele vai dar essa volta inteira, e aí uma hora ele vai estar aqui, né? Em y igual a 2 metros. Quando ele estiver aqui, ele vai ter uma certa velocidade e uma certa aceleração. Então ele quer saber os dois. No primeiro momento, então, a velocidade é trivial, né? Por que é trivial? A velocidade se mantém a mesma, só muda a direção. No ponto mais alto dessa trajetória, ela é tangente. Se ela é tangente, ela só vai ter uma componente em x. Se ela está rodando no sentido anti-horário, ela vai ser igual ao valor de menos 4 na direção y. Tá? Então ela continua sendo menos 4 metros por segundo, só que agora ela está apontando na direção y. E a aceleração, como que a gente encontra? Aí já usando aquela relação, né? A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. A velocidade ao quadrado a gente viu que é 4, então vale 16. O raio vale 2, então nossa aceleração vale 8 metros por segundo ao quadrado. Para onde que ela aponta? Sempre em direção ao centro. Então, na direção mais em y igual a 2, que é esse ponto daqui, ela vale menos 8 para a direção central. Perfeito? Todo mundo entendeu? Sem desenhar é um pouquinho complicado de enxergar, né? Nesse caso. Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Sobre o movimento circular. Para fechar com... Não sei se é chave de ouro, não. Vamos ver se tem um applet aqui de movimento circular. Se não tiver nesse canal, existe em outros canais um movimento circular, tá? Que ele é bem básico de ser estudado. E olha só, não tem. Aí você decepcionou a gente. Vamos googar aqui, né? Existe um outro que é muito famoso, que é esse do Walter Fent, só que ele não está abrindo no meu computador, tá, gente? Porque aqui o GeoGebra também tem um exemplo. Ele não abre, ele é bem legal também, só que eu tinha que instalar provavelmente eu tenho que instalar algum arquivo em Java que ele está desatualizado, mas ele tem aqui, entre eles, ó, movimento circular uniforme. Vamos ver se ele vai abrir aqui, ó. Oh, abriu, que beleza. Só porque eu falei que não ia dar, ele deu. Então, ótimo. Ó. Então, aqui a gente pode escrever o raio, que é igual a 2. A massa, o período, né? Posso ver o vetor posição. Aqui a projeção do x e do y, como que ele está variando no tempo, tá? E aí a gente pode ver as componentes. Então, vamos ver primeiro a componente da velocidade. Vamos dar um start aí, ó. Ou seja, o módulo está sempre igual, mas a direção está mudando. E a direção está mudando por causa de quê? Porque tem uma aceleração, que está sempre apontando para o centro. A aceleração módulo é sempre igual e sempre aponta para o centro da trajetória. Beleza? A força vai ter a ver com a força centrípeta, a gente não viu isso ainda, mas se tem uma aceleração, tem uma força que está mantendo ele nessa trajetória circular.
Então, basicamente, aqui a ideia seria vocês, só para vocês enxergarem, né? Como que estão as componentes em x e y, a cada parte dessa trajetória circular, como que a velocidade altera, a direção mas mantém o módulo, e como que a aceleração está sempre apontando para o centro da trajetória. Perfeito? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Mais para frente, vocês vão ver que a projeção do movimento circular ele pode representar uma onda, e isso vai ser lá para o curso de ondas que vocês não têm, né? Mas tudo bem. Então, você pode fazer essa correlação. A projeção do movimento circular uniforme é igual ao movimento de uma onda. Mas eu fechei, então, a parte do movimento circular com vocês. A gente acaba aqui o capítulo 4. Tá? Vou interromper aqui a gravação.